Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tô aqui com ela, que é a cearense mais piauiense do Brasil, provavelmente. Ela desenha, ela pinta, ela borda, ela cozinha e com a cozinha dela, ela já foi parar em guias Michelin, no New York Times, e ela não tem formação em gastronomia. Eu tô aqui com a Cafira Foz, ou Fitó. Tudo bem, Cafira? Oi, Ariana, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui, meio tímida, mas eu sou assim, no começo fico tímida, depois tem que alguém dizer, mulher, cala a boca, tu já tá falando demais. Um prazer enorme ter você aqui. Eu conheci sua comida antes de conhecer você. Já faz alguns anos que eu conheci o Fitó, era muito perto de onde eu trabalhava. E era um lugar que eu ia para matar a saudade de casa, assim. Porque eu sou filha de cearense. Meu pai é cearense, eu morei 10 anos lá. E o Fitó era muito um lugar, quando eu ia na hora do almoço, de aconchego, assim, de acolhimento, era uma vibe gostosa, a comida deliciosa. Então, conheci antes o Fitó, depois conheci a Cafira, porque o Fitó é um lugar que eu acho que tem muito de você lá dentro, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa, né, para te conhecer um pouco também, aí eu cheguei a esse lugar que tu também era sertaneja de algum modo. Eu falei, então vai ser mais fácil, assim, nesse sentido, porque parece que nossos diálogos não iam ficar tão distantes, né? Quando a gente fala assim de repertório, de vivência, né? Às vezes parece que o Nordeste é um lugar que está quase dentro de uma tela de TV e aquele magético que permeia os outros não é real, mas não tanto. Então eu falei, nossa, que bom que ela tem também esse pé e essa matriz sertaneja. E aí, escutando tu agora falar que é o Fitó justamente para assistir um pouco mais perto disso, né? Eu fico muito feliz assim de saber que o Fitó te promove esse momento mesmo, porque é para isso também. E é engraçado, né? Porque ele fica ali muito pertinho do Largo da Batata, que é um lugar completamente caótico de São Paulo, né? E vai e volta gente de metrô e ônibus sem parar, aquele trânsito de pedestre, trânsito de carro, trânsito de bicicleta. E aí você entra num Fitó, é quase um oásis, assim, é super claro, né? Arejado, lá em cima aqueles ventiladores. E aí eu gosto muito, assim. O Fitó é de 2017, né? A gente estava falando. Sim. E aí, a gente vai fazer uma retalhada aqui para a gente conseguir entender. A gente está em 2017 com o Fitó, mas a gastronomia entrou na sua vida tarde, né? Assim, profissionalmente, sim. Eu acho que eu já tinha. Eu me mudei para São Paulo, eu tinha 27 anos, hoje eu estou com 38. E sempre cozinhei na minha vida, sempre tive a cozinha, sempre gostei de comer, na verdade. Minha avó conta que quando toda criança queria coisas de criança, considerado coisas de criança, eu queria merendar ovo. Eu quero arroz com feijão. E ela mandava para mim para a escola e claro que depois era um escândalo. Você manda ovo, todo mundo riu. Mas você pediu, sabe? Então acho que eu sempre gostei de comer, mais ali dentro de casa, né? Eram os afazeres dela e de outras pessoas, então ficava ali observando, mas não podia muito me meter, né? Sim. Então a culinária e a cozinha sempre foram presentes, né? E aí a descoberta de que isso poderia ser uma profissão, né? Porque lá no Piauí era chefes de cozinha e gastronomia, eu não ouvia esses termos, né? Uhum. Até a minha adolescência e primeira fase adulta eu também não ouvia. Não entendia que isso poderia virar uma profissão, né? Então a profissão cozinheira para depois chefe de cozinha foi dos desdobramentos da vida mesmo, né? Nas buscas da vida até eu chegar à cozinha e dizer, nossa, isso aqui pode ser meu trabalho e minha profissão. Demorou bastante, assim. E antes da gastronomia entrar na sua vida como uma possibilidade mesmo de profissão, você flertou com a moda, né? Sim, eu gosto muito de moda, eu gosto muito dos afazeres manuais, das empreitadas que eu penso e eu também realizo. Então, eu gosto das profissões, costureiras, pintor, mestre de obra, pedreiro, são as profissões que sempre me encantaram, né? O meu pai é artesão, meu avô jornalista, então eu via muito essas empreitadas manuais acontecendo no decorrer da minha vida e permeando a minha vida ali.
Então, eu sempre admirei muito, eu sempre pensei, nossa, que digno construir uma casa, que digno fazer uma parede para alguém morar. Então, para mim fazia sentido, assim, nesse sentido, muito pela empreitada manual, principalmente, de você idealizar uma coisa, colocar suas mãos e entregar, né? É Sim. quase que um ciclo completo do prazer, né? Assim, que chega a ser orgástico pensar nisso. Nossa, entreguei, né? Então, isso é uma coisa que me fascina até hoje, assim. O que era uma ideia, né, brotou nas minhas mãos através de um processo criativo. E agora isso pode servir a alguém, seja no vestir, no morar, né, no se alimentar. Então, tudo, meio que tudo que te permeia tá entre criar, mas também servir, né? Tem Sim, sim. esse tesão em olhar para o outro e ter prazer em, nossa, o que eu fiz está servindo para essa pessoa de alguma forma, né? Sim, tu sabe que quando me perguntam do porquê de eu ser... hoje, faz pouco tempo, na verdade, que eu me coloco como chefe de cozinha. Eu ia falar cozinheira, mas eu tenho tentado... Não que eu não seja uma cozinheira, mas eu tenho tentado também dizer, não, você também é uma chefe de cozinha agora. Isso, no processo da pandemia, foi que eu realmente achei que esse título, né, falando de título, eu poderia me dar esse título, já que eu não sou acadêmica, então eu acabei sempre tendo que me dar os meus títulos, né? Sim. Dentro dos processos que eu me coloco, assim, como assim, talvez a partir desse processo você seja aquilo, né? Então eu ia dizer que eu era cozinheiro, mas agora eu digo que sou chefe de cozinha, até me perdi na tua pergunta, porque Não, e veio esse agora, outro pensamento. nesse recorte, é muito interessante, porque eu vi mais de uma vez você falar que não, eu sou cozinheira, eu não sou chefe de cozinha. E qual foi a chavinha que mudou para você tomar esse lugar que é seu? Mas Eu acho que a pandemia, o processo de pandemia mudou, sim, minha percepção sobre a minha carreira e sobre quando eu abri o Fitó, na época que eu abri o Fitó, que a minha vida profissionalmente começou a surgir, quando eu falo profissão de carreira, porque eu sempre trabalhei desde os 15 anos, assim, na vida, né, trocando serviço por dinheiro, que não quer dizer que era ruim, porque tinha que ser feito, eu era jovem, eu achava que eu tinha mesmo era que correr atrás da minha vida. Mas essa concepção de carreira e de ideia, de plano e daquilo, nossa, isso aqui pode ser um pano de fundo para a minha vida, para as minhas realizações pessoais e tudo, né? Nesse mesmo processo que eu me encontro profissionalmente, também passo por uma agonia pessoal. Foi quando eu me separei, eu era casada, eu abri o Fitó, me separei no outro mês. Então, eu tive essas... o seu ex-marido é sócio do Fitó, Meu né? ex-marido, Tomás, sócio do Fitó, amigo e sócio, mas a gente até então tinha mais parcerias. E foi muito difícil, né? Claro. Então, assim, eu lembro que os 3 primeiros anos do Fitó, eu não lembro direito do que eu estava fazendo, É uma maternidade. sabe? No começo da maternidade de pessoas, a gente também não lembra muito. Então, acho que uma Você sabe maternidade que de algumas projetos... amigas minhas que têm filhos falaram isso para mim. Eu também não lembro direito o que eu fazia, sabe? E aí eu não lembro direito, na verdade, assim. Não lembro direito dos fatos, dos tempos, do que eu estava fazendo, praticando. Eu sei que eu estava fazendo. Uma hora eu estava fazendo melhor, outra hora eu estava fazendo pior. Com certeza eu errei com muitas pessoas. E eu não me lembro direito, assim, de verdade. Tu acredita? Isso Eu é acredito insano. É a primeira muito. vez que eu falo, talvez, isso publicamente, assumo que eu não me lembro, mas eu estava fazendo, sabe? Assim, Aham. é isso. Eu falo que o Vitor é meu filho. As pessoas perguntam: tu não vai ter filhos? Eu quero falar assim, eu tenho um filho, assim, claro, não vou dizer, sou mãe de restaurante, né? Sim. Dos mesmos criadores de Mãe de Pet e Mãe de Pelo Planta. amor de Deus, não seja essa pessoa. Não, mas faz sentido. Eu até vou pedir desculpa, não lembro quem foi. Foi uma das maravilhosas que vieram aqui que falaram para mim que parir um projeto isso, esse é o termo, é parir um projeto. E isso conecta muito com a sua fala agora de, olha, me deu amnésia, estava ali fazendo tudo o que tinha que ser feito. E a maternidade tem muito disso, que é você simplesmente faz o que tem que ser feito. Você não tem tempo de não fazer. Você precisa fazer porque aquela criatura, aquele ser humano precisa de você, assim como o Fitó precisava de você e de toda a sua energia, de todo o seu, né, a sua dedicação. E acho que a gente fica tão em segundo plano, enquanto mulher mesmo, quando a gente sabe que algo depende 100% da nossa dedicação, que eu acho que dá esse bloqueio mesmo, assim. Sim, as negligências que a gente vai cometendo com a gente também para além do trabalho, né?
porque não vou comparar a maternidade, mas comparado falando do Fitó, era o que eu queria na minha vida inteira, que eu busquei quando eu saí de casa com 17 anos, nessa busca que eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha uma coisa maior para mim e que a partir daquilo eu teria que me esforçar muito. Até semana passada, uma amiga minha, o pai que é numerólogo, ela mandou meu nome e ele falou assim, nossa, ela consegue o que quer, mas é tudo muito sofrido para ela e muito difícil, né? E eu olhei aquilo e falei, mas talvez eu tenha que mudar isso, sabe? Tenho pensado muito sobre isso. E aí, quando eu coloco o Fitó para o mundo, né? Eu também me esqueço, porque ali você cria uma realização e quando você realiza uma coisa, abre espaço para outras, né? Entreguei, agora eu tenho que manter, mas a partir disso começou a abrir outros espaços dentro de mim que eu não sabia com que preencher também, né? Você vai ficando meio órfão de coisas. Então, nesses 2, 3 primeiros anos do Fitó, eu fiquei completamente dedicada, mas numa dedicação que eu não posso te dizer que era o meu melhor, era o que eu ia fazer de maestria, porque eu também estava aprendendo com o negócio, eu nunca tinha entrado na cozinha profissional que não fosse a minha. Então, assim, eu aprendi na marra e na expertise. Quando a gente abriu o Fitó, o Arnaldo deu uma pauta. Eu achei que eu abri o Fitó que não ia ninguém. Nossa, quem sou eu para abrir um restaurante? Não vai ninguém, estou aqui, ninguém nem me conhece. Quem que vai vir no Fitó? E foi totalmente ao contrário. Mas o Fitó, você passa na frente, você quer entrar, assim, especialmente se você tem o mínimo de relação com essa afetividade nordestina mesmo, é um convite, assim, você olha aquela parede, aquela janela e aquela porta, você fala, eu quero entrar aí, eu tenho certeza que, não sei qual é o cardápio, mas eu tenho certeza que lá dentro vai ser gostoso. É essa a sensação que dá quando você passa na frente do Fitó. Não, e tu sabe que ali o Largo da Batata foi um dos primeiros redutos nordestinos de São Paulo, né? A gente tem ali os nordestinos e também o CEAGESP japonês, então a gente tem essas duas matrizes muito fortes dentro, assim. E hoje o bairro, infelizmente, sofre uma transformação que é irreparável. Eu amo Pinheiros, assim, muito, e sinto muito pelo meu bairro que está sendo destruído, assim, né? Que é um bairro icônico de São Paulo. E aí a gente tem todo essa ali no Largo, principalmente, que é meio caótico, né? Com as novas construções, novas possibilidades. E o Fitó entra lá, como eu falo, aquele pontinho branco com portinhas azuis. E a gente, quando a gente foi fazer o Fitó, falando de obra, fisicamente, ali era uma padaria, alguma coisa, a gente achou que conseguiria usar a obra, só que não, era impossível. A gente derrubou, a gente construiu o Fitó do zero. Então, assim, foi muita pesquisa, muito amor. Eu era mestre de obra, eu ficava lá todos os dias, respirava aquilo todos os dias. E eu lembro que o cardápio foi o último, assim, para mim, assim, porque eu não sabia direito o que ia fazer, sabe? E também sempre nessa de me sabotar. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, como até hoje. Tudo que eu vou botar lá, ou fazer, ou construir, eu falo, não vai dar certo, ninguém vai gostar. A síndrome da impostora realmente acomete a todas. E aí entra lá atrás na pergunta que tu me fez, que é o serviço, né? Que é a coisa do agradar. Que aí eu acho que é o que mais me move realmente no meu trabalho e nas minhas ações diárias, é gostar mesmo de servir. Eu gosto muito de servir. Eu gosto muito de propor essa... Eu acho que eu posso ser um pouco mais fechada e mais contida, mas a minha mãe fala, o jeito que a Cafira sabe dizer que ama é esse aqui. Não adianta a gente querer que ela mude. É servir, se eu puder, eu dou a roupa do corpo assim para uma pessoa, entendeu? É assim, o seu jeito sentido. de mostrar afeto. E me faz muito feliz. E aí eu acho que isso faz com que o Fitó seja um organismo com várias essências e vários momentos, né? Eu sempre penso, as pessoas me perguntavam muito quem é o público-alvo. Eu digo, poxa, mas se eu sinto vontade de todo dia uma coisa diferente, como é que eu vou ser um público-alvo? Então, assim, quando eu fui pensar no Fitó em Concepção, desde o espaço físico, a cozinha, a música, como que a gente ia trabalhar, eu sempre pensei na vontade-alvo, porque hoje eu quero tomar um drink, que seja no Fitó. Hoje eu quero comer uma boa comida, pode ser no Fitó. Hoje eu quero fazer uma reunião. Lá tem um espaço gostoso. Hoje eu quero fazer um date. Nossa, lá é um lugar que eu me sinto seguro. Então, eu penso no Fitó muito assim. Se eu mudo de vontade todo dia, o meu cliente também muda. Que pelo menos das 2, 3 que ele mude, eu esteja ali, pelo menos no top 5 dele. Posso servir ali. E a gente estava falando da chavinha que mudou durante a pandemia
para você tomar o lugar de chefe, ao invés de apenas cozinheira, apenas falo, mas é muita coisa, mas que algo mudou dentro de você porque você até negava esse título. Eu achava que eu não tinha, né? Porque tem um chefe com E, o chefe sem E, né? Que é o chefe de cozinha e o chefe que seriam as pessoas. Tanto que ninguém me chama de chefe no FTOL. É muito difícil. Quando chama, eu acho estranho. Quando eu estou fazendo um trabalho com as outras pessoas chamam de chefe, será que é comigo? Sempre pelo não, porque eu tinha muito medo dessa cátedra que a gente está como chefe e eu ser vista somente como a chefe, quase como lugar desumanizado. Então, como eu passei esse processo também de separação e de dor, e minhas funcionárias e quem trabalha comigo me viu muito humanizada mesmo, eu falei, cara, eu já rompi isso aqui, porque elas já me viram completamente fodida, desequilibrada, chorando aqui. Exposta para um caramba. E eu dizia, cara, eu estou muito mal, mas a gente não pode fechar aqui. E aí, nesse processo, não querendo romantizar nem um pouco o que a gente passou com a pandemia, com o Covid, não, que tenho medo que se confunda, eu estava já num processo eu me retirei um pouco do FTOL fisicamente mesmo, assim, em acordo com o meu sócio. Falei, eu preciso desse tempo de alguns meses. E eu fui me resguardar e me cuidar, né? Então, quando a pandemia chegou, eu estava um pouco melhor. Foi aí que foi, acho que a primeira vez que eu tomei o FTOL de abraço para mim por completo. Que eu falei, cara, eu lutei muito por isso aqui, eu não posso perder isso aqui, é a minha vida. E tive consciência do que eu empregava lá como trabalho, entendeu? De todas as pessoas que trabalhavam comigo. E foi aí também que eu comecei a separar um pouco a minha vida pessoal da minha vida profissional também, né? Porque eu queria viver tudo eu vivia no FTOL, as minhas dores, os meus amores, o meu trabalho. E isso era muito ruim para mim, para o meu negócio. Então, eu comecei a separar e ter um olhar muito mais profissional, muito mais analítico. E aí, claramente, o meu trabalho ficou melhor, de quem trabalha comigo também ficou melhor, as relações melhoraram por um todo. E aí, eu assumi o FTOL inteiro, assim, para mim. E eu falei, cara, eu sou uma chefe de cozinha. Agora eu sou uma chefe de cozinha. Sim. Sabe? Eu entendo o meu negócio quase que completo. Eu sei o que eu tenho que fazer nele. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei Não é pra mais onde uma ir. relação só emocional, né? Antes era muito, a relação completamente quase que tóxica, assim, com o trabalho, né? E que eu não indico para ninguém, assim, ó, hoje eu tenho muito esse cuidado de, às vezes, quando a gente pergunta para uma amiga como você tá, a primeira coisa que ela fala é o trabalho. Estou cansada do trabalho. Eu falo, não, amiga, vamos voltar de novo essa pergunta. Sim. E a gente tem muito essa mania de colocar o trabalho como à frente de tudo. Até numa pergunta que eu fiz, amiga, acabei de perguntar como você está. Não chegamos no seu trabalho. Então, Sim. eu penso muito, tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sim. Como é importante eu me distanciar desse trabalho para eu também olhar para ele de forma extremamente produtiva e ali ele realmente me dar o que eu preciso, que é o meu sustento e o sustento de quem trabalha comigo. E se tudo der certo, ser um lugar lucrativo também, né? Não, maravilhoso. E é um processo, né? Eu acho que é quando você coloca toda a sua emoção, a sua esperança, a sua, né, todo... É um projeto de vida mesmo. Eu acho que no começo deve ser muito difícil separar a criação, o criador da criatura, né? Porque é realmente uma imersão. Imagina, tem seu suor na parede erguida lá dentro do FTOL. E eu recentemente vi um tweet da Bela Gil que ela fala sobre um número que me surpreendeu muito, que é que 96% das cozinhas em casa são lideradas por mulheres e só 7% das cozinhas profissionais de grandes restaurantes são lideradas por homens. Então, a gente tem 96% de cozinheiras, vamos chamar assim, em casa, de comida afetiva, aquela que cuida, aquela que, né, que presta um serviço mesmo, e só 7% em cozinhas profissionais, que é aquela cozinha da mulher ocupando um lugar realmente de liderança, né, de uma cozinheira bem-sucedida, chefe mesmo. Então, será que não passa por esse lugar também de achar que a mulher está ali só cozinhando afetivamente, que é muito da sua culinária, e não merece? É a síndrome da impostura aparecendo de novo, né? Eu acho que são várias questões, né? Eu acho que para o empreendedor, né, que não percebe... Né, geralmente, quando você indaga um empreendedor e fala assim, na sua cozinha não tem equidade de gênero, ele fala, claro que tem um contrato mulheres. Então, vamos lá. E quando você começa a aprofundar as perguntas,
realmente não é dessa forma que eu contrato, né? Porque quando a gente fala em cultura empresarial, em que eu vou contratar mulheres, eu tenho que olhar para a mulher como mulher, né? Eu tenho necessidades diferentes, né? Então, assim, não adianta você ter exigências comigo que não fazem o menor sentido. Eu sou mãe, eu estudo, eu sou jovem, eu preciso de formação, eu não tenho acesso. Então, acho que a gente tem abordagens diferentes, né? E a empresa tem que ter essa clareza, assim, quando eu vou abrir, quando eu quero contratar mulheres, como que eu vou... Não adianta só eu contratar mulheres e não dar nenhum subsídio para que essa mulher trabalhe bem. Inclusive, eu vou só fazer um parêntese para quem está ouvindo a gente, que eu não citei isso aqui, mas que falar de você precisa falar disso, que é que você, no Fitó, só emprega mulheres. Exato. Desde que ele nasceu. Desde isso que ele está nasceu. no seu DNA, tá é parte do seu posicionamento de vida mesmo, né? Então, acho que você, quando você fala sobre o que envolve contratar mulheres, você fala com uma propriedade, assim, como poucas pessoas. Sim, total. E aí a gente entra para a segunda parte, que é isso, né? É como colocar a mulher no lugar de cuidado e de afetivo. Mas quem não quer ser cuidado? Quem não quer estar no ambiente afetivo de trabalho? Quem quer estar no ambiente extremamente difícil em que seus funcionários entram no banheiro para chorar? Isso é insano. Poxa, eu gostaria de estar numa empresa que também se preocupa com o acolhimento aqui dentro. Eu gostaria de trabalhar com mulheres porque faz muito sentido, né? E aí você entra num terceiro ponto que eu considero que ainda é o mais grave, que provavelmente essas 7% de mulheres que estão ali na liderança dessas cozinhas são que tiveram que investir nos seus próprios negócios, né? E esse investimento, aí a gente entra no outro lado da pesquisa da Estela, que fala exatamente sobre a falta de formação, crédito e visibilidade, né? Esse crédito geralmente vem associado à família, os amigos que emprestam, o teu pai, a família que provê esse trabalho. O que não acontece, o que é muito difícil, né? Mesmo você quer que seus filhos, né? Eu, Claro. se eu tivesse, daria tudo para os meus filhos, mas não é essa condição que a gente vive, né? Então, quando eu não consigo um local de trabalho que me enxergue como uma mulher, eu não consigo acesso à formação, à visibilidade, a crédito. Quando eu consigo, eu tenho a minha família que aportar. E quando eu, mesmo assim, estou nesse lugar de visibilidade, é porque eu tenho sorte, é porque alguém me ajudou. Conhece então, alguém. assim, isso faz com que você, e aí entra você, isso faz com que eu duvide de mim o tempo inteiro, né? Sim. Porque são tantas camadas que se impõem a mim, que se colocam a mim para desvalidar meu trabalho, porque simplesmente eu não posso ser uma mulher chefe de cozinha boa e premiada, né? Eu lembro que uma vez teve alguém que escreveu no Futó no comecinho que eu estava cozinhando para o meu marido. E foi um chefe de cozinha homem, que eu não vou falar o nome. E eu sabia que era ele, porque as coisas se comentam. E um dia eu fui no restaurante dele e ele começou a falar comigo, me agradar muito. E eu deixei ele me agradar. Eu falei, nossa, cara, deve ser muito difícil mesmo, né? Eu, uma nordestina, que abandonou a escola, que não tenho formação como tu, já cozinhou aonde? Na França, ok? E eu chegar aqui, ter um guia Michelin, tá no Times, e tu tá aí, né? Então, assim... É muito difícil, né? Porque não era para ser assim, era para você me apoiar como chefe de cozinha, como pessoa, como gente. Então, por que eu vou querer trabalhar com essa pessoa? Por que eu vou querer ir na cozinha dela? Por que eu quero várias vezes? Você devia fazer um menu com não sei quem. Eu falei, eu? Não sei quem que tem que vir aqui na minha cozinha aprender a trabalhar. Você tá maluca? E você também tomar esse lugar de você conseguir falar, te coloca já, porque a mulher não pode, né? Ser tão, aí ela é prepotente, ela é agressiva. É muito difícil, realmente, você chegar num lugar de liderança e se apropriar dele, né? E quando você falou do dado da pesquisa da Estela, é muito legal, porque a Estela Artois fez a primeira pesquisa gastronômica com recorte de gênero e trouxe dados muito tristes mesmo. Eu vi que você acabou de sair na capa da Veja São Paulo. Foi ótimo, foi super legal. Você e outras, né, chefes renomadas. Amigas maravilhosas. E nessa pesquisa, a gente tem um número de que 98% das capas estampadas por chefes são chefes homens. Então, assim, realmente, quando a gente fala que falta visibilidade para além do crédito e da formação, então, beleza, você tem crédito, você tem formação, mas se você não tem espaço, se você não tem incentivo, se você não tem essa visibilidade, de que serve? Então, realmente é um pilar, é um tripé, né? Que ele precisa, se um deles está desequilibrado, tudo desaba mesmo. Sim. E justamente essa pesquisa da Estela traz esse início do Juntas na Mesa, que você faz parte da primeira ação, né, que é o Uncomfortable Foods, junto com chefes incríveis, como a Kátia, a Bela, a Andressa. Então,
Eu acho que tá mais do que na hora da gente realmente fazer ações efetivas. Você é uma pessoa que faz desde sempre. Só emprego mulheres, né? Invisto nelas, dou incentivo. E uma empresa como a Stella fazer isso também é muito significativo, ainda mais com esse time todo que se juntou. Como começou isso? Como foi aí essa união e esse time fortíssimo, né? Que você Sim. ajuda a integrar? Como que foi isso? Como isso foi construindo? Para mim, chegou um pouco antes que a Stella fez uma mesa, né? Uma mesa é quando você junta várias pessoas e de vários setores para resolver um problema, né? Para uma empresa. E a Stella... E eu fui para essa mesa como a Restauranté, e lá começou esse processo de... Que a Stella ia ter, a Stella Atual ia ter essa vontade de, a partir de então, ainda esse ano, trabalhar, né, com toda a sua rede feminina. Não só as chefes de cozinha, mas quando ela fala dentro da própria empresa, né, dos filmes que a gente vai elaborar, dos figurinos que a gente vai vestir, das chefes de cozinha. Então, assim, é todo um projeto que envolve mulheres, né? Dos espaços que vai ocupar, né? De tudo. todos, né? Porque quando a gente fala do projeto do Uncomfort, eu até nem sei falar inglês aquela. Uncomfortable food, que é só o parênteses, né? Numa tradução literal, é comida desconfortável, que faz essa associação ao comfort food, que é aquela comida confortável, afetiva, e que geralmente é associada a mulheres, né? Mas e os desconfortos? E aí ela, né, traz esse jogada que são os desconfortos que a gente sente na cozinha, e existem dados até bem sérios e graves, né, dentro da pesquisa. Ela está acessível para quem quiser e puder ler. Então, assim, o que me deixa feliz, não sei se a palavra é feliz, mas um pouco esperançosa, é que, sim, quando a gente tem associações e sindicatos e várias coisas que aportariam os restaurantes, não existe um pensamento para a mulher na cozinha, né? Não existe ainda, né? Então, quando a gente tem a Stella, que é gigante, com um aporte financeiro, é uma empresa que consegue, sim, fazer uma pressão social e moral, e até de mudanças de leis, quem sabe, né? Então, quando a gente começou a pensar sobre a pesquisa e chegou para mim, nossas vontades são essas e essas, eu falei, cara, é até impossível porque essas mulheres nem estão nesse lugar ainda. A gente antecede, a gente não tem essas mulheres nesse lugar, a gente não tem essas cozinheiras com esse restaurante. As que tem estão agonizando, o restaurante está para fechar de todo mundo mesmo, entendeu? Porque é isso, se for atrás de acesso a um crédito, com certeza, para a mulher até hoje, os juros é maior, é imoral, assim. Então, assim, é muito difícil você se manter no mercado. É muito difícil, você tem que lutar muito e às vezes você não aguenta. Eu mesmo já pensei em desistir várias vezes. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não tenho vida, como que eu consigo fazer isso, né? Então, quando vem uma marca ou uma empresa que tem muitos acessos e traz isso para você, é um respiro, né? Porque a gente realmente precisa, né? O que adianta eu ter... A gente precisa ser laptado, a gente precisa ter um olhar de cuidado, principalmente sobre as nossas mulheres empreendedoras, empresárias, né? Sobre a nossa cadeia feminina, que é completamente abandonada mesmo, né? E muito desrespeitada. Tem um dos dados dessa pesquisa que eu fiquei muito alarmada, todos, na verdade, né? Mas tem um que é que só 10% das mulheres têm as suas ideias creditadas. Então, você tem o seu restaurante lá, é um chefe homem, sendo que ele não faz sozinho, e o crédito é todo dele. Então, mulheres, quando você vê que só 10% das mulheres têm o crédito por suas ideias, que seriam uma coisa que seria delas, esse crédito delas por direito, até isso é negado, né? Então, eu fico muito feliz, assim, você participou do evento da Vila Stella, eu também participei. Você estava lá entrevistando, estava lá também. Assisti, foi ótimo. Eu estava com a Alice e foi um evento lindo. O Fitó estava lá, né? Também. Então, toda a gastronomia, toda a comida era de mulheres chefes. Então, é muito legal. E era um evento lindo. E era para homens, era para mulheres, era para todo mundo. Só que mulheres estavam fazendo aquilo acontecer e rodar. Então, é muito legal ver essa disposição de dedicar espaços, esforços, dinheiro para realmente fazer uma transformação social, né? Ariane, é fundamental e é quase inquestionável e é necessário, né? Eu queria poder vir aqui e falar somente do meu trabalho e não da necessidade que eu tenho de me impor e de trazer o meu gênero, né? Ainda falando de gênero, que nem seria tão absurdo, né? O bom seria não falar. Mas é impossível não, entendeu? Então, assim, há de se promover, sim, espaços e lugares para que a gente tire essas místicas
insana sobre contratar mulheres, inclusive porque tem filhos. Isso não faz o menor sentido. E já vi mulheres falar isso, que não contratam mulher Entendeu? porque mulher Então, engravida. Não dá para ter uma conversa com uma pessoa dessa. É uma conversa que, para mim, ela se encerra em 2 segundos. Quando eu estou conversando com o empresário, ele traz justificativas para mim. Eu falo, Desumana, olha, né? a gente não tem o que conversar mais, sabe? E aí, ao mesmo tempo que, voltando para o FTO, que é onde eu realmente consigo trabalhar e ter uma visão mais coerente de tudo, porque é tão insana a pesquisa, e me dói também quando é preciso uma pesquisa para validar a minha fala. Eu não sou suficiente. A sua percepção... Né? O que eu falo todo dia não é suficiente, que não é escutado. Então, assim, então vamos fazer 1000 pesquisas, se for preciso. Vamos fazer 1000 jantares, vamos fazer o que tiver que ser feito, tá? Mas olhando, sim, para os negócios, né? Como que a gente gera renda, trabalho, emprego e qualidade de vida, né? Então, assim... Ações de marketing são importantes, mas ações definitivas de transformação são as mais importantes. E é por elas que eu estou ansiosa. Porque falar é super fácil, né? Sair um discurso de um planejamento de agência Super. É bem fácil. Agora, realmente, ações efetivas e que são transformadoras é o que a gente está ansiosa para ver. E elas dão muito trabalho. Assim, as pessoas falam, nossa, que legal trabalhar com mulheres, não sei o que. Eu falo, legal seria não ter que fazer isso. Eu estou fazendo isso porque eu preciso, porque é necessário. Hoje você emprega quantas mulheres? 30 mulheres, mas eu trabalho com a minha agência com a 21, com várias pessoas, então acho que na minha vida, todo dia eu circulo entre 40 e 50 mulheres, assim. E meu sonho, eu falo sonho porque, né, hoje é um sonho, é como a gente vai fazer essa mudança, começando pelas instituições que legalizam os restaurantes e dão aporte, e Estela, para que a gente olhe assim, eu falo, cara, que incrível a gente poder pensar numa creche dos restaurantes, que incrível a gente poder pensar no lugar educacional, que incrível eu começar a olhar um pouco para um futuro que talvez não muito longe, mas que olhe realmente para as necessidades da gente, entendeu? E façam com que eu vá para o meu trabalho de forma segura, que pelo menos ali eu tenho essa segurança. E eu não consigo fazer isso, eu sou uma casinha branca, azul, no Largo do Batata, pequena, cheia de dívidas. Então, assim, eu preciso estar aqui conversando contigo para que empreendedores escutem, eu preciso estar aqui fomentando toda essa ação, para que quem não se tocou e não percebeu, faça nem que seja porque acha legal. Tudo bem, Sim. meu amigo, a gente precisa da sua grana, a gente vai transformar essa merda. Desculpa. Não, mas pode. A gente vai transformar essa merda aqui, foda-se você, tá ligado? Sim. O meu propósito é muito maior do que qualquer outra coisa, sabe? De fato, a minha vida é isso. De fato, a minha vida virou, não o meu trabalho, não é o meu trabalho, mas sim como eu quero viver no mundo, sabe? Como eu quero que minhas filhas vivam no mundo, porque eu também... breve quero também ter meus filhos de outras formas e é isso, não tem como voltar para trás, sabe? Não dá para eu ser meio vamos ter aliados. Quem é aliados? Quem é aliado? Quem é aliado de mulheres? Quem se alia a mim? Nós por nós, assim, nós né? Nós por nós. É muito legal quando a gente vê que foi a Stella Artois quem encomendou essa primeira pesquisa gastronômica com esse recorte de gênero, porque a Stella Artois foi a primeira cervejaria que teve uma CEO mulher. Eu não estou falando, foi 10 anos atrás, não, foi em 1726. Sim. Então, é uma coisa que está no DNA da marca mesmo. E esse Juntas na Mesa, né, essa nova plataforma, é uma plataforma que veio realmente para ficar, não é uma campanha de agora, né, que realmente visa fomentar o trabalho dessas mulheres, dando crédito, visibilidade, formação, com ações efetivas, dando crédito para até 1000 mulheres empreendedoras da gastronomia, dando formação junto com a Gastromotiva, que é uma ONG que eu sou muito fã. Nossa, eles são incríveis. Eu já tive a oportunidade de insano, de sério e de bonito, né? É incrível. E desculpa te atrapalhar, né? Que a gente pega assim, elas vão falar só de dores e desconforto. Não, a gente vai transformar isso em algo incrivelmente. Primeiro porque a gente é chefe de cozinha, a gente sabe o que está fazendo, né? E sim, a gente transforma nossas dores em serviço, sim, no melhor serviço. Então, assim, cara, eles são incríveis. Eles são as pessoas transformadoras. Eu tive o prazer já de participar de um almoço todo feito pela Gastromotiva. Fui lá em Curitiba, já faz uns anos, mas assim, que trabalho lindo. E você vê a felicidade daquelas pessoas trabalhando e, né, tendo aquela oportunidade mesmo de se profissionalizarem em algo tão nobre quanto é a culinária. E falando nisso, com essa ação inicial, que é o Uncomfortable Food, eu queria muito saber como foi a criação do Baião de Todas. Porque é isso, né? Vocês tinham que pegar através de um desconforto da vida na gastronomia, a inspiração para fazer um prato zero desconfortável, né? Maravilhoso, inclusive eu estou ansiosa. Quando que entra no FTO? Eu acho que entrou ontem, tá? Mas não tenho certeza, tenho que confirmar com a minha sous-chefe. Foi um processo
para mim, muito bonito no sentido de... Primeiro, a síndrome da impostora, né? Algumas das chefes que eu trabalhei, né? Bel, Bela, Kátia, Andressa e Bruna, eu ficava até... As poucas vezes que eu encontrei com essas chefes, eu não falava nada, porque eu me sentia até tão pequena perto delas. Olha isso, sabe? Como se você não merecesse estar naquele lugar. Exatamente. Então, eu nunca conseguia me relacionar, por mais que não conseguia. Então, assim, primeiro para mim foi isso. Foi eu estar no mesmo lugar de igualdade, né? Dentro das minhas colegas de trabalho. E assim, eu falei, poxa, que massa, eu estou aqui e por algum motivo de entrega. Então, primeiro aceitar dentro de mim que eu merecia também estar ali, né? Começou por esse processo, assim, foi contraditório para mim nesse sentido. Depois disso, e aí minha dupla foi Kátia, que é uma mulher incrível. E a gente tem aí uma história parecida da não formação cartesiana nesse sentido, né, mais pesquisadoras e se entender no ambiente de cozinha. E ela também, muito como eu, assim, comprava livro, ia para a biblioteca, assistia filme, a gente conversou muito sobre isso, assim. E Kátia também é uma mulher que entrou na profissão com quase 40 anos de idade, né? Maravilhoso. E aí, incrível, assim, incrível. E quando a gente foi pensar no prato, né, e o nosso era a visibilidade ou a falta dela, né? E aí eu falei, Kátia, vamos fazer o baião de todas, né? Porque está dentro dessa minha linha de cozinha, que é a comida afetiva, que é a cozinha que eu defendo e pratico, e é dela que eu tiro o meu sustento, assim, de quem trabalha comigo. Mas como trazer... E não era sobre técnicas, assim, porque eu também poderia implementar. Eu acho que ali não era o momento, eu acho que ali era o momento da gente mostrar mesmo toda a beleza e toda a história que se tem a ser contada, né, a partir do prato. Então, quando a gente chegou no Baião de Todas, a gente adorou o nome porque daria uma representatividade a várias mulheres, né? Então, a gente trabalhou ali com os ingredientes brasileiros, né? O tucupi, o feijão manteiguinha, macaxeira, flor de mel... E foi lindo, né? E aí a Kátia veio com a ideia assim, gênia, que ela, eu vou fazer um carvão de macaxeira pintado com tinta de lula. Aí eu falei, cara, faz muito sentido, porque toda pedra preciosa precisa ser lapidada. Né? Todo mundo precisa de um olhar de cuidado, de uma atenção, de um guia, sabe? Porque a gente tem muitos talentos, sim, ao nosso entorno, mas a gente tem que ter um olhar atento para cada pessoa que está com a gente, sabe? Não tem como ter um olhar genérico sobre as pessoas, né? E a gente acaba no dia a dia virando, né? Homogeneizando as pessoas. Isso é terrível. E eu sou totalmente contra, porque eu quero ser diversa. Eu morro de medo de ser geracional, de me distanciar demais, de me prender demais. Então, assim, eu acho, quando ela trouxe isso para mim, me deu uma balançada que eu falei, uau, esse olhar tem que ser diário, todos os dias, com quem você vive, sabe? Para não passar desapercebido nada. E se passar, você anotar, hoje eu não dei atenção àquilo, mas eu vou. Então, o Baião de Todas veio nesse sentido, né? Que todas é muito, todas não acaba, todas qualquer mulher que vai entrar nessa porta, ela já é mais uma toda, ou a que sai, ou a que entra, e nunca a que entra e sai é igual, assim, nunca. O que eu mais aprendo com o Fitó todos os dias, eu tinha muito, meu referencial de mulher era eu mesma o tempo todo, as minhas batalhas, as minhas lutas, e com o Fitó eu falei, caramba, não, é muita luta, é muita batalha. É muito plural, né? Sim. A nossa existência. Bom, eu estou ansiosa para provar esse prato. Acho que vai ser o meu retorno ao Fitó pós-pandemia. O prato é lindo, é delicioso, é gostoso. Ele vem, sim, de uma série de dados que a gente nem queria que acontecessem mais, mas é nessa busca que a gente vai, é nessa frente que a gente vai para minimizar todos esses desconfortos cada vez mais, até que eles desapareçam. Eu espero um dia, assim, sabe? A gente tem que acreditar, né, Cafilha? Senão, realmente, acho que é o que move a gente. E, bom, tem restaurantes no Rio, São Paulo, BH e Salvador. Então, quem tiver oportunidade, vai provar um desses pratos que de uncomfortable só tem o nome, né? Tem essa origem da dor, que eu acho muito bonito isso também, né? Você pegar algo que é dolorido e transformar em algo gostoso, algo bonito de se ver. Tem mais informações no site da Estela. E eu queria ler para você aqui uma declaração que eu vi sua, que você falou que você e a Kátia não eram
cozinheiras e chefes por formação, né, a tradicional, mas que eram pesquisadoras. E eu li uma declaração que eu gostei muito, sua, que é o seguinte: meu tipo de pesquisa é muito de vigília. Eu fico observando um cheiro que passa, uma flor que cai, alguém perto de mim falou a palavra peba e eu já imagino, opa, isso dá um drink. Você é uma pessoa extremamente sensível e atenta, né? E quando você, até na abertura do Filosofira, que é muito legal, que, né, você borda, você pinta, você desenha, você cozinha, tudo isso está muito ligado à sua sensibilidade, a esse feminino mesmo seu, a um estado constante de atenção, de prestar, né, de não se perder no piloto automático. Você sempre foi essa pessoa? Ou isso foi uma coisa que você veio construindo ao longo da vida? Eu acho que eu sempre fui essa pessoa, assim, dentro dos espaços que eu tinha ali como criança e das dificuldades familiares e tudo. Eu sempre fui muito fantasiosa, eu acho. Eu sempre procurei lugares confortáveis dentro de mim para conviver com as violências mesmo da vida, sabe? Então, nesses lugares também de vigília, você vai notando coisas que estão para além da mesa, que sabe, assim, alguma coisa que passa e que se percebe. E eu sou dislexa, né? A escola, para mim, eu não sei se eu devo falar isso aqui, porque parece que eu estou desincentivando as pessoas a ir à escola. Não é isso. Para mim, não funcionava nesse sentido. Né? Era um ambiente hostil e que te diminuía, né? De alguma forma, porque um disléxico num sistema tradicional de ensino, ele se sente um fracasso, né? Não, horrível, horrível. Então, ali eu tinha que procurar meios, assim, de aprender e de perceber. Então, logo eu percebi que o meu lugar era sempre associado a uma imagem. Eu vou te dizer que se talvez tu... Dependendo do dia, se tu colocar aqui uma receita, talvez eu não vá conseguir ler ela mesmo, de verdade. Mas eu consigo, pelas imagens, associar. O que é verde? Coentro, quiabo, maxixe. Eu começo aí nos meus repertórios, assim, e aí eu vou até eu conseguir decifrar toda a receita. É um pouco de leitura, um pouco de associação. E aí tu falando sobre isso, eu vivo atento em vigília. Eu acho que é estado de vigília. Eu li muito sobre o estado de vigília quando eu tinha um hábito que era sempre ir aos extremos. Para eu produzir alguma coisa que eu considerasse incrível, eu tinha que sofrer muito. Isso é super cansativo. Exaustivo, claro. E de uns anos para cá eu decidi... Já pensou no lugar do meio, como pode ser genial, ser mediana também? Já pensou que isso pode ser bom para você de vez em quando? E nesse lugar eu consegui ficar mais atenta ao que está fora, né? Ao que tu falou, conversas, obra de arte. As minhas maiores inspirações são músicas, são cenas do audiovisual. Tem uma cena do audiovisual brasileiro que eu amo, que é de Eurípides, né, que é a cozinheira Dona Flor, que é quando o Vadinho morre, ela cozinha aquela muqueca de sirimole, e ela fala que a boca de Vadinho tinha gosto de cebola. E é lindo, assim, sabe? E, assim, e você percebe que tudo vai dar na comida, que tudo vai dar, ou a gente come, ou a gente está pensando tal, tudo acaba numa cozinha também. Então, não tem como essa pesquisa, mesmo não começando na cozinha, não acabar nela, porque no final a gente corre para lá, sabe? É como se fosse sempre o lugar na casa mais frequentado mesmo. E né? É o lugar das conversas, é o lugar... Eu tenho muita memória da cozinha ser o lugar que eu sentava com a minha mãe depois de voltar de algum lugar para contar o que aconteceu. Eu tenho muita memória da minha família à mesa e é onde a gente se conectava. A cozinha... É muito engraçado, por mais que ela seja o lugar menor, né, muitas vezes não, mas quando ela é o lugar menor da casa, com menos estrutura, todo mundo encontra o jeito de se aglomerar na cozinha, né? É onde realmente os afetos se manifestam e é feita a manutenção deles. Eu sinto muito isso com cozinha. Meu pai é uma pessoa muito... acho que por uma vida dura, ele tem uma dificuldade muito grande de demonstrar afeto. Ele demonstra afeto desde sempre com comida, ou comprando, ou sugerindo pra gente ir num lugar que a gente gosta, ou sentar à mesa. A conexão dele com a mãe dele era o cuscuz com leite. Então, quando a minha avó... Eita, mas é bom demais. Quando a minha avó queria a presença do meu pai, o que ela falava fiz uma panela de cuscuz para comer aqui com leite. Era quase que uma ordem, né? Então, a cozinha sempre... eu acho que todo mundo tem alguma história de como o afeto veio através da comida, mas na minha família isso é muito, muito presente mesmo, assim, sabe?
Então, quando você fala, né, que a coisa pode... as coisas começam na cozinha e terminam na cozinha, mesmo que nesse meio, nesse inteirinho, transite por lugares inimagináveis, é o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Você vê até muitas vezes em casa, você tem até aquela mesa bonita, louças bonitas, mas você senta poucas vezes na mesa de jantar mesmo, né? Vira apoio de bolsa. Se possível, uma das minhas maiores lembranças, a nordestina fica em pé, né, em pé de uma perna aqui. E uma das maiores lembranças que eu tenho é sempre chegar em casa e ter uma mulher de costa apoiada assim, descascando alguma coisa. E essa é uma memória que, para mim, é mais bonita relacionada à cozinha, né? Que é o jeito que a sertaneja fica na cozinha, que é diferente. É outro. Mas é lindo, assim. E hoje eu posso dizer que tudo isso que é muito bonito e também muito difícil pode virar uma profissão. Então, para quem estiver escutando, para outras mulheres que estiverem escutando aquelas, né? Teme sim que sim, a gente tem uma profissão dentro da gente, a gente tem um meio, a gente tem uma vontade. Escutem as suas vontades mais latentes, as mais internas, assim, se escute, porque o mundo se abre para a gente também, né? Eu estou assim esperançosa com esse projeto justamente por isso, para quando a gente se escutar, a gente possa ter lugares para ir, né? E a gente acreditar que é pra gente também, né? Exato. Assim, para onde eu vou, né, com esse Sim. chamado, né? Isso é difícil, né? Eu tenho um chamado, sentir uma coisa que me move, mas eu vou sair de casa para onde? Eu vou morar como? Eu vou me sustentar como? Então a gente precisa de projetos assim para que todo mundo possa ter esse input mesmo. Quando você fala de ouvir o seu chamado, foi meio um chamado mesmo que aconteceu para você entrar na gastronomia profissionalmente. E eu achei muito curioso, e eu quero que você conte pra gente, porque foi num restaurante asiático na França e que te emocionou por lembrar elementos de gastronomia né, do seu afeto. Como foi isso? Quais foram esses elementos? Porque quando eu penso na comida asiática, dependendo dela, e na cozinha nordestina, eu vejo pouca interseção. Talvez o apimentado, uma coisa... Mas como que foi esse despertar que transformou sua vida? Acho que, primeiro, eu estava completamente desiludida da vida. Começa por aí, né? Eu estava... Nessa desilusão também a gente acaba estando aberta, né? Eu acho, não sei. No meu caso, eu estava. E tive essa oportunidade de fazer essa viagem, né? Para visitar minha mãe, que mora em Lyon, mora na França, que é um lugar de gastronomia famosíssima do mundo. E eu lembro que a gente estava... Eu e o Tomás, a gente estava andando de bicicleta, verão, enfim. E com muita fome, passou nessa portinha e a gente entrou e comeu. E eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que eu chorei muito, que eu fiquei muito tomada por aquilo, porque era tão deliciosa aquela comida, era tão envolvente, ela contava tanto, mesmo eu nunca fui à Ásia, na verdade, assim. Mas ela me contava tanto, e quando eu sentia, assim... me senti próximo, porque tinha leite de coco. Lá em casa a gente gosta muito de comida de caldo, né? Então tinha o leite de coco, tinha a fruta, tinha o quiabo, tinha alguns elementos que eu até considerava que eram apenas no Brasil, que eram brasileiros. Depois eu fui perceber que o quiabo nem é uma coisa brasileira. Eu ia falar agora, o quiabo me surpreendeu, eu achei que o quiabo era nosso. Entendeu? O quiabo é africano, trazendo pelos povos de África para o Brasil, mas está tão embutido aqui na gente. E aquilo me encantou. Eu falei, cara, eu vou ser cozinheira, eu vou cozinhar. Até então, a minha vontade era ter um restaurante de cozinha asiática, nesse sentido, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, dessa viagem, eu comecei a estudar, né? Comprar livro, estudar, cozinhar em casa. Nessa época, você trabalhava com o quê? Trabalhava com nada, estava desempregada. Era isso, vivendo ali à custa de casa do meu companheiro, que nessa época bancava lá os afazeres da casa, e a gente estava nesse processo de se casar, de construir a casa. Era aquela fase esquisita de transição de vida mesmo, né? Aquele limbo. Meu Deus, vou me casar, minha Nossa Senhora. Foi muitas coisas, assim, que eu nem imaginava, assim, que fosse passar. Assim. Nem casamento, para mim, nunca tinha passado na minha cabeça, assim. E aconteceu. E aí, eu comecei a trabalhar em casa, e na época tinha os chefes em casa, né? Tava uma tendência, assim, em São Paulo, né? Das pessoas de promover jantares. E aí eu comecei em casa, e a minha ex-sogra Valéria, o meu ex-sogro Wilson, que me apoiaram muito, inclusive são os investidores do FITO, tenho que agradecê-los, faziam muitos jantares em casa. Eu comecei a cozinhar lá, e aí falou, vamos abrir um restaurante.
bora, vai ser super fácil e divertido. Aham. E aí a gente abriu o Futol. Que legal. E assim, muita luta, muito Gente. trabalho, assim, foi É muito legal ver a história, assim, eu recebi aqui a Irina Cordeiro já. maravilhosa, ela é incrível, a Irina é incrível. E eu gosto muito de ouvir história. É isso que eu acho mais fascinante, assim, de poder trocar com as pessoas que eu troco aqui. E é o que você falou sobre a pluralidade das histórias das pessoas, né? Ah, então ela é uma chefe de cozinha que tem um restaurante em São Paulo, que mora aqui, é nordestina. Você coloca todo mundo na mesma caixinha, né? É muito Sim, engraçado sim. isso, só que são histórias tão diferentes a de vocês duas, e são jornadas tão diferentes, e é tudo tão bonito, porque você vê que a oportunidade e esse chamado vem de lugares diferentes. Ele pode... Às vezes você olha a história de uma pessoa, você acha que não é para você, porque eu não tive isso que essa pessoa tem, eu não tive essa experiência, mas você encontra outros meios de chegar nos lugares também. Eu acho que o poder ter a oportunidade de conversar com você, depois de ter conversado também com a Irina, deixa uma mensagem tão esperançosa na gastronomia mesmo, né, quantas mulheres eu conheço amigas, eu tenho amigas assim que são apaixonadas por cozinha, apaixonadas por cozinhar, e eu sei que se elas acreditassem que poderia dar certo, elas não estariam fazendo o que elas fazem hoje, que é completamente desconectado da cozinha. Porque, no meu caso, falando assim de mim, é uma revolução no sentido que eu acho que para eu chegar a ser cozinheira, porque por um acaso eu sou cozinheira, mas eu cozinho e o que me move é agradar e gostar de receber, a hospitalidade. Então, dentro desse que é a hospitalidade, eu poderia ter me encontrado em outros caminhos também, Com certeza. né? Mas, assim, é a revolução que você faz em você de não, e isso não é fácil, de não produzir ou fazer o que está pré-estabelecido a você como mulher. Isso dói pra caramba. Dói pra caramba quando eu acho que, eu deveria estar casado, eu deveria... Não é sobre isso. Sim. Que eu deveria percorrer um caminho mais datado e não percorrer buscando um caminho que você não sabe às vezes o que é, mas que é muito forte dentro de você. Pode ser sim que você encontre esse lugar, né? E aí é o poder de persuasão de estar com as pessoas, de falar, né? Porque pode se atribuir a mim que eu sou uma mulher branca, sertaneja, nordestina e ponto, né? Eu preciso falar para quebrar isso. Sim. Sabe? Com certeza. Calma, também, mas olha, deixa eu te dizer aqui, né? Então, deixa eu te contar como foi essa luta, né? Porque até hoje pode-se dizer que é sorte. Eu escuto de pessoas próximas, nossa, como você tem sorte. Aí eu, aonde? Mas esse é um discurso muito comum, que é o que a gente falou lá no começo, né? A mulher, ela tem sorte, ela conhece alguém, dificilmente é só porque, cara, essa mulher, ela é corajosa, ela é ousada, ela pensa para além ela mete a cara. E assim, é muito ruim o tempo inteiro você ter o seu lugar. Totalmente questionável. Assim, você pode ser incrível, ser tudo, mas ninguém vai investir em projeto só porque você é legal. Sim. Nenhum investidor quer perder dinheiro. Investidores gostam de ter o seu dinheiro, o retorno. Então, as pessoas vão, independente de ser sua família ou não, ela vai investir em você porque você é boa. É um projeto lucrativo, senão ninguém investe. Mas, gente, é só olhar a quantidade de projetos que iniciam e que não tem continuidade. Restaurantes... Se abre milhares de restaurantes por dia em São Paulo e milhares fecham. Eu não tenho esses dados, mas assim, eu vejo, por exemplo, agora, quando foi? Na sexta-feira, eu fui jantar na Vila Madalena e eu morei lá assim que eu me mudei em São Paulo, que eu me mudei para São Paulo, eu me mudei ali, eu morava perto, ali em Perdizes, Sumaré, tudo ali naquela região, então eu andava muito por lá. E há uns 4, 5 anos, não, mais, uns 5, 6 anos eu já não frequento muito. E aí fui pra lá, eu fiquei tão impressionada. Insano. Nenhum restaurante que eu frequentava estava mais lá. Nada. É muito difícil. E a gente teve essa pandemia aí no meio, que eu acho que foi um dos setores mais prejudicados, né? O de restaurantes mesmo. Vi muita gente lutar muito e mesmo assim não conseguir. E você... tá aí, atravessou esse portal, saiu, conseguiu, né, tirar essa água do pescoço, e tá firme e forte e fazendo ações e andando para frente em movimento, né, fazendo as coisas girarem, firme no seu propósito. Então, assim, você olhar para uma
história como a sua e ter a coragem de dizer que é sorte é muito, é muito desrespeitoso, né? Porque invalida uma luta Mas invisível. esses desrespeitos são contínuos e constantes, assim. Eu falo que eu estou sobre o regime opressor do patriarcado, do machismo, eu estou, mas eu não me identifico com ele em nada. Então, quanto menos eu me identifico, mais eu tenho força para trabalhar de forma digna e justa, porque assim eu não estou querendo, não é um embate, é um embate porque não é Sim. porque eu quero, é porque é. Mas eu quero fazer meu trabalho muito bem feito. E meu trabalho muito bem feito, tá cheio de filosofias e seriedade e justiça, né? Claro que isso não é suficiente, talvez não seja o suficiente, entendeu? Mas eu entendo que talvez seja o caminho mais difícil, mas é o que vai me dar longevidade, talvez é o que realmente eu consiga te dizer, olha, Ariane, eu sou empresária de sucesso daqui a alguns anos. Eu realmente conquistei isso com muito suor e com senso de justiça apurado e crítico. Eu quero me deitar em paz, entendeu? Assim, Sim. eu quero ter uma vida de paz em algum momento. Mas se eu não fizer isso agora, é impossível ter uma vida de paz. Como que eu vou ter essa entrega? Eu não quero olhar para trás daqui a alguns anos assim, poderia ter empreendido de forma diferente, eu poderia ter feito de outra forma, eu poderia ter feito o certo para além do certo, né? Sim. É muito, hoje em dia, o básico não serve para nada, sabe? A boa comida que a gente entrega é o básico. Sim. Eu ganhar um dinheiro, você ganhar um dinheiro, é muito difícil a gente nos sustentar. Sim. Então, assim, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou a locais que eu acredite na vida, porque eu não posso viver uma outra vida, sabe? Sim. Eu não posso ter uma vida que eu considere aqui um movimento e vá para um restaurante abusador. Eu não posso falar do meu lixo circular e consumo de uma marca que não faz sentido. Ou é tudo ou é nada, assim, nossa, que extremo. Sim, mas o machismo é completamente extremo, o patriarcado também. Então, assim, não tem como eu ter uma meia luta, né? E aí é uma cadeia que funciona toda. Tu me entrevistando, eu podendo falar disso, pessoas escrevendo, eu empreendendo, outras mulheres indo para a rua. Então, assim, é essa força que a gente consegue realmente fazer com que eu empreenda, com que a gente faça essa troca, sabe? É muito poderoso e é multifatorial mesmo, né? Não são ações isoladas e toda essa sua história, esse seu posicionamento, que alguém pode talvez chamar de, é muito extremo e tal, mas você está abrindo portas, você está sendo o que alguém vislumbra. Então, hoje, quando as pessoas veem, as mulheres veem a história da Cafira, nossa, olha o que ela fez com o propósito dela, olha onde ela chegou. E isso vai abrindo espaços, e isso vai... Porque, assim, é muito difícil sonhar com o que a gente não sabe que existe, né? Então, isso dá... as pessoas podem sonhar com isso, as pessoas podem querer chegar lá. Então, só a sua existência e a forma com que você conduz as coisas na sua vida já presta um serviço gigante para a sociedade e para as mulheres, né? Então, eu concordo muito quando você fala... Né, que não é só sobre o que você faz, é você fazendo, eu falando sobre, a Stella Artois investindo, e a gente vai fazendo esse organismo vivo, né, ele ir indo lá criando fiozinhos e teias e ocupando quase mais espaços. Micélias, assim, cogumelos e organismos vivos que precisam, né, que fazem o mundo se equilibrar nesse sentido. E assim, muito... os nossos referenciais são tão distantes, né? Então, assim, quando eu estou aqui contigo, é um referencial que é perto, que eu troco, que eu falo, né? Como é que eu vou me identificar com uma coisa que está tão longe, Sim. né? Principalmente falando da sertaneja, o que é que se sabe da mulher sertaneja, né? A gente tem aí a Juliette, que eu adoro, e a Maria Bonita, e a lacuna de não sei quantos anos. Parece que ou você é uma ou você é outra, sabe? E a gente tem um recortezão, né, para ser falado. Então, a gente precisa ser acessível nos nossos discursos, nos nossos diálogos, simplificá-los para que a gente seja entendível mesmo, né? Para que eu, assim, nossa, talvez o feminismo e ser feminista não é para mim, porque eu não sou acadêmica. Eu também tinha muito isso, olha, eu não sou acadêmica, eu não leio muito. Não.
Você sair de casa todo dia, filha, para ir trabalhar, deixar seu filho, é um ato feminista, gata, entendeu? Você se manter viva todos os dias, sim. Fique tranquila que você está lutando, sim. E quem empreende vai empreender para você lutar mais. Quem escreve vai escrever para eu ler mais. E quem entrevista vai entrevistar mais e mais para eu poder falar mais. E assim a gente também vai aprendendo sobre o movimento, entendeu? Porque eu mesma ainda sei muito pouco. Eu sei o que eu tenho que fazer. Sim. Mas o que eu tenho que aprender é muito ainda, sabe? Mas isso vai muito do que você sempre... É o seu jeito de existir, né, Cafira? Você é uma pessoa mais sensorial, mais emocional, mais... tem essa sensibilidade para além do letramento, essa emoção para além da racionalidade. E isso é tão poderoso também, porque eu acho que todo mundo tem o seu papel, né? Tem o papel daquela estudiosa que lê, né, e que devora Simone de Beauvoir e que tem esse letramento e que é importante, mas a pessoa que na sua existência só traduz todos esses conceitos, porque, honestamente, o letramento não é para todo mundo, é para pouquíssimas pessoas. Sim. Então, a gente precisa encontrar meios existindo de fazer isso também ser uma mensagem, disso ser transformador. E eu acho que você faz isso com maestria mesmo, assim. É fazer o que você pode dentro da sua realidade, que é pouco, mas é muito, né? E que tem que ser admirável. Qualquer movimento que seja, que transgride um pouco, que te coloca um pouco, esse movimento que eu te falei, que é já sair de casa, cara, é de extrema coragem. Nunca foi tão difícil ser mulher como tem sido no Brasil. Esses últimos 3 anos, assim, tem sido de muita violência e muito medo, sabe? Desconfortável até nós cogitarmos a sairmos do nosso país, cara, olha isso, sabe? Cara, se a gente sair do nosso país, aí, quem vai cuidar dele? Vamos entregar para quem? Para quem, entendeu? Então, é muito difícil, é muita coragem, assim, de verdade. Eu admiro quem trabalha comigo, que eu falo, cara, obrigada por você estar aqui hoje, porque eu sei que não é fácil, sabe? Sim. Mas as pessoas, isso, a gente vai encontrando as pessoas e a gente vai, né, dando força, pegando força e assim as coisas vão caminhando. E é por isso que a gente não pode fechar e que você tem que ir ao meu restaurante, que fica no Largo da Batata, tá bom? Chama Fitó Cozinha. Não, e agora eu vou logo porque eu quero muito comer o baião de todas. Eu até queria ter comido antes. Eu até falei, quando eu falei com a Estela, eu falei, meninas, eu já posso comer o baião de todas? Ela, calma, ainda não foi lançado. Vai eu falei, eu quero. Já entrou, se tudo deu certo, já entrou. Agora vai. E assim, vá ao Fitó, vá em restaurantes que você apoia, tenha um olhar atento, aquelas que já... Né? É preciso muito que a gente tenha um olhar atento. Se você não se identifica, se você acha que aquilo não te representa, não consuma, tá? Isso também é uma revolução. É sabotando mesmo e boicotando lugares que a gente não acredita, que a gente também faz um movimento, saca? Aquelas que... Mas é isso. Desculpa, viver é político, não né? Não me cancelem outros mais. Não, mas eu acho que viver é político. E, assim, eu acho difícil. A gente não tem como rastrear tudo e saber exatamente onde... Não. Mas tem coisas, lugares, pessoas, marcas que têm posicionamentos muito claros. Muito. Para o que a gente acredita ou para o que a gente não acredita. Então, as coisas que estão tão claras, assim, que estão tão na nossa cara... Vamos considerar isso, né? Vamos Perfeito. Porque também é muito difícil a gente colocar esse peso no cidadão comum de fazer essa pesquisa e tal. Eu falei com a Thaís Farage sobre isso, que ela é muito cobrada na moda de consumir só marca. Ela falou, gente, eu não tenho condições de fazer uma pesquisa sobre... Ela falou, o que eu conheço o posicionamento e que está mais fácil de eu acessar, pode ter certeza. Isso vai fazer parte do meu processo de escolha, né? E o processo é esse, é começar. A micropolítica é isso. A gente não tem como viver uma vida totalmente orgânica no sentido que a gente quer, porque a gente está envolvido em outro tipo de sistema que nem promove isso. Mas a gente consegue fazer pequenas escolhas e mudanças todos os dias que, sim, gente, muda uma vida ali, muda aqui, muda um pouco da tua, sim. E esse pouco, né, eu costumo muito dizer para minhas funcionárias que eu mesmo não tenho grandes objetivos. Sim, grandes objetivos. Eu tenho pequenos objetivos diários. Porque, geralmente, quando é muito grande, só em realizar já me dá um cansaço. E se eu não vou realizar aquilo, vai me deixar num nível de frustração tão grande que já vai me levar para outro caminho. Então, eu vou, assim, pequenos objetivos. E aí, eu chego no final do mês. Cara, eu consegui 20 objetivinhos aqui que foram massa. Talvez eu consiga um grandão ali daqui a uns 3 meses, sabe? Sim. É um bom jeito de se manter em movimento, né? Porque enquanto a gente... E de se gostar, né? De ter compaixão consigo, né? E todo micro
toda micro-realização, ela dá fé para o próximo, né? Para a próxima realização. Você vai acreditando em você, você vai acreditando que é possível, você vê a transformação. Então, é muito doido. Eu tenho uma pergunta que eu faço quase sempre. Eu falo quase sempre, que eu fazia sempre. Aí teve um episódio que eu esqueci de fazer essa pergunta. E eu passei 5 episódios sem fazer. Bloqueou da minha memória. Eu vou fazer para você, que é sempre a última pergunta que eu faço, que é o que você precisa fazer para olhar lá para trás na sua vida e ter e saber que ela não passou em branco. E aí, você respondeu antes da pergunta. Que é isso, não existe uma grande coisa, né? Acho que essas pequenas realizações que você disse que prefere, responde essa pergunta. Ou tem algo lá na frente que você vai olhar para trás e falar, cara, era isso. Eu acho que, para mim, a grande coisa que todo dia eu falo, se eu tiver mais um pouquinho, seria ótimo, que é o controle das emoções mesmo e ter acesso à saúde mental, entendeu? É o que eu gostaria de promover para as pessoas, que a gente pudesse ter acesso à saúde mental e como incentivar que isso aconteça, porque eu sinto que é onde todas essas dores que a gente falou atingem, desembolam, e aí quando você tem esse despertar, né, que eu tive, que foi muito sofrido, eu precisei de um aporte, né? Então, eu gostaria que quando todas as mulheres tivessem o seu despertar, elas tivessem esse local. Cara, eu tenho que falar sobre isso aqui que está comigo há muito tempo. Então, eu sonho por acesso à saúde mental para todo mundo, sabe? E aí, acesso a isso, sim, a ter esse aporte, não sei nem se é essa palavra. Não, assim. acesso de todos os níveis, né? Até o acesso no sentido de ter as suas questões de saúde mental acolhidas, respeitadas, Sim, validadas, sim. né? Tirar do lugar de frescura, de fraqueza. Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. A gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Nossa, total. E aí, isso só me vem... Eu sei que eu falei que era a última, mas você veio para São Paulo já perto dos seus 30 anos. E a gente sabe que a vida aqui é um negócio completamente insano. Que desafia a nossa saúde mental e desafia a nossa humanidade, muitas vezes, também. E eu vejo que você, mesmo aqui há mais de 10 anos... mantém a mesma sensibilidade, esse olhar atento, essa emoção, essa capacidade de apreciar o que é bonito, o que é pequeno, e tem essa clareza sobre sua saúde mental. Como é que você... Qual é o seu mecanismo de sobrevivência em São Paulo, sendo essa mulher piauiense? Quando eu falei no começo que ela é a cearense mais piauiense, é porque ela foi para o Piauí com 10 anos. Ou 10 dias de vida. Então, como é esse contraste? Eu acho que você... Eu penso muito no estado de solitude, assim, de solidão, entendeu? Eu demorei muito para entender que ele era extremamente necessário para mim. Para mim também é. Então, é como me fazer companhia. Então, assim, quando tu falou que eu bordo, que eu pinto, que eu faço outras coisas, são mecanismos para mim de terapia, de como tirar a violência da minha vida, né? Porque eu, por muito tempo, fui uma pessoa muito violenta, muito reativa. Isso me trazia bastante transtorno, né? Então, quando você decide tirar ela, é a partir já de um trabalho mental e de terapia gigantesco, só que ela não deixa de estar em você, né? Sim. Então, como que eu medio, como que eu transformo? Aí eu penso muito na Isis, né? Que começou todo esse trabalho com pintura. E a partir dela eu comecei o meu também. Eu falei, vou canalizar. E aí a gente tem aqui, principalmente em São Paulo, essa coisa da perfeição. Eu não vou pintar porque tem que ser perfeito. Eu não vou bordar porque eu não vou caminhar porque eu vou cair. Eu não vou... Sempre o começo é o mais difícil. Então eu comecei a simplificar os começos, assim, para isso, sabe? Então, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim para me manter minha saúde mental bem. E eu entendi que era no momento de solitude, que é onde eu trabalhava. Às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão, que é onde é mais difícil para mim, eu me deito no chão e só saio dali depois. Eu pego o teto branco e vou começando ele vai criando partes, assim. E eu só saio dali depois que eu tomo uma decisão. Então, assim, é me retirando mesmo. Para ver o todo. Poder isso, eu sei que é um puta privilégio poder ter Sim. isso. Eu sei muito. E
E trabalhando a minha loucura mesmo comigo mesmo, assim. E diz assim, rapaz, hoje você tá muito doida, não sai de casa. Fique em casa. Você não tá podendo conviver com muita gente hoje. Fique em casa, fique Eu amei em casa. o simplificar os começos, assim, acho que é uma coisa que vai ecoar agora, depois de que a gente terminar esse papo, assim, porque o simplificar os começos mudaria muita coisa na minha vida e na vida de todo mundo. Imagino. Então, realmente, assim, é uma coisa tão simples, né? O que você falou, teoricamente, simplificar começos, mas que é de uma coragem tão grande, assim, a coragem de ser imperfeito, a coragem de errar, a coragem de se deparar com o imperfeito mesmo e com a não maestria que a gente sente muito que a cidade cobra, né? Então, eu acho que é uma coisa que vai ecoar muito. E eu queria te agradecer por esse papo, eu que foi agradeço. muito gostoso. Eu, com certeza, vou provar o banho de todas. Você que tá Eu vou em ficar alguma... te esperando, te eu vou com aguardando, certeza, pode ter ansiosa. certeza. Vou lá ser recebida pela Morena. Ai, Ela ainda tá lá, né? Tá lá. Deus o livre, ela, Marina. Não existe Fitó sem Morena. Estamos todas lá te esperando. Todas. Você vai amar. Muito obrigada. Obrigada, E se Tuane. você tiver a oportunidade também, não deixe de provar um dos pratos do Uncomfortable Food, que é esse projeto, né, que dá início ao Juntas na Mesa da Stella Artois. E, bom, gente, até o próximo episódio. Tchau!